Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. O sol já tinha se escondido atrás dos morros quando Antônio Silva decidiu que era melhor deixar a procura da novilha para a manhã seguinte. Mas alguma coisa no fundo do peito não deixava ele desistir. Mimosa era uma das melhores vacas do rebanho, e perder ela significava prejuízo grande demais para a família que já vinha passando dificuldade com a seca dos últimos meses. O homem de 50 e poucos anos, com as mãos calejadas de tanto trabalho na terra, ajustou o chapéu de couro na cabeça e seguiu pela trilha que subia em direção ao Bosque Velho. Era um lugar que seu pai sempre tinha falado para não mexer, e o avô antes dele também. Coisa de gente antiga, pensava sempre que lembrava das palavras do velho Joaquim, que dizia que naquele lugar tinha coisa ruim, desde o tempo dos primeiros moradores da região. As pegadas da novilha eram claras na terra úmida que ainda guardava um pouco da chuva da semana passada. Seguiam direto para o coração da mata fechada, subindo pela trilha estreita que ninguém usava há anos. Quanto mais ele subia, mais o ar parecia ficar pesado, carregado, como se uma tempestade fosse chegar a qualquer momento. Mas o céu estava limpo, sem uma nuvem sequer. Só as estrelas começando a aparecer no escuro que chegava devagar como água subindo. Mimosa! Oh, Mimosa! Cadê você, bicha teimosa? Gritou, esperando ouvir o mugido familiar da vaca que sempre respondia quando ele chamava. Só o eco da própria voz voltou para ele, mais fraco a cada repetição, até sumir completamente no silêncio estranho da mata que parecia engolir qualquer som. As árvores ali em cima eram diferentes das outras partes da fazenda. Muito mais altas, com troncos grossos que precisava de 3 homens de braços abertos para abraçar. Os galhos se entrelaçavam lá no alto, formando uma espécie de teto verde que quase não deixava a luz passar, mesmo durante o dia. Agora, no começo da noite, ali dentro parecia que já era madrugada fechada, daquelas sem lua e sem estrela. O ar cheirava diferente também, meio azedo, como fruta podre misturada com terra molhada e alguma coisa mais que ele não conseguia identificar. Um cheiro que grudava na garganta e fazia ele ter vontade de cuspir o tempo todo. Antônio acendeu a lanterna que sempre carregava no cinto, um hábito que aprendeu com o pai, que dizia que homem da roça nunca sabe quando vai precisar de luz. Continuou seguindo as pegadas, que agora pareciam mais fundas na terra, mais marcadas, como se a vaca tivesse começado a andar mais devagar ou como se tivesse ficado mais pesada de repente. Isso não fazia sentido, mas Antônio não parou para pensar muito no assunto. Só queria achar a bicha e voltar para casa. O chão estava coberto de folhas secas que faziam barulho a cada passo, e ele começou a perceber que não escutava mais nenhum som da natureza. Nem grilo cantando, nem coruja piando, nem morcego voando, nem o vento fazendo as folhas dançarem, nem mesmo o barulho distante dos carros na estrada, que sempre dava para escutar de qualquer lugar da fazenda. Só o barulho dos próprios passos ecoando entre as árvores, como se ele estivesse andando dentro de uma igreja vazia. Que esquisito, murmurou sozinho, parando para escutar melhor. O silêncio era tão completo, tão pesado, que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo forte dentro do peito e até a respiração fazendo barulho quando entrava e saía do nariz. Era como se toda a vida tivesse fugido daquele lugar correndo, deixando só ele e as sombras que dançavam na luz fraca da lanterna. Continuou andando por mais alguns minutos, seguindo as pegadas que agora pareciam mais espaçadas, como se a vaca tivesse começado a dar passos maiores, ou como se estivesse tentando correr, mas não conseguisse. A trilha subia cada vez mais íngreme e ele começou a sentir o cansaço nas pernas, mas a teimosia não deixava ele desistir. Foi quando chegou numa parte mais plana
e viu ela. Mimosa estava parada no meio de uma clareira pequena, cercada pelas árvores mais altas e grossas que ele já tinha visto na vida. Mas tinha alguma coisa muito errada com o animal. A vaca não se mexia nem um pouquinho, como se fosse uma estátua de carne e osso. A cabeça estava baixa, quase tocando o chão, e ela nem levantou quando escutou os passos dele se aproximando pela trilha. Ô, Mimosa, que você está fazendo aí parada feito boba? Tô te procurando desde cedo, bicha. Antônio se aproximou devagar, com a lanterna iluminando o animal. A luz trêmula da lanterna fazia sombras estranhas dançarem ao redor da clareira, como se as próprias árvores tivessem vida e tivessem se mexendo para ver melhor o que ia acontecer. Quando chegou a uns 3 metros de distância, o coração dele quase parou de bater. Os olhos da vaca estavam completamente brancos, sem pupila, sem íris, sem nada que lembrasse olho de animal vivo. Só branco leitoso que brilhava na luz da lanterna como 2 luas pequenas. E a barriga... Meu Deus do céu, a barriga estava inchada de um jeito que não era natural. Parecia que ia explodir a qualquer momento, com a pele esticada que nem couro molhado, secando no sol. Que diabos aconteceu com você, bicha? Antônio deu um passo para trás, sentindo um arrepio subir pela espinha. Tinha alguma coisa muito errada. Ali, alguma coisa que fazia cada fibra do corpo dele querer correr para longe, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar os olhos da vaca. Tentou se aproximar de novo, falando baixinho como sempre fazia com os animais quando eles estavam assustados. Calma, Mimosa. Sou eu, Antônio. Que aconteceu com você, menina? Mas a novilha não respondia. Não se mexia nem quando ele bateu palma forte bem perto da orelha dela. Não balançava a cauda, não mexia as orelhas, não fazia nada que animal vivo faz. Era como se ela tivesse virado pedra, ou como se tivesse morta, mas ainda conseguisse ficar em pé por algum milagre estranho. O pior não era nem isso. O pior era que ele conseguia ver, mesmo na pouca luz da lanterna, que tinha alguma coisa se mexendo dentro da barriga dela. Alguma coisa viva, tentando sair, empurrando a pele por dentro com movimentos que não eram normais de nenhum animal que ele conhecia. Antônio engoliu seco, sentindo a boca ficar seca como lixa. Pegou um galho grosso do chão, daqueles que as árvores deixam cair quando vem ventania forte, com muito cuidado, como quem não quer acordar alguma coisa que devia continuar dormindo para sempre. Tocou o flanco da vaca bem de leve, só para ver se ela reagia. No mesmo instante que o galho encostou na pele do animal, um som saiu de dentro da Mimosa que fez Antônio dar um pulo para trás e quase derrubar a lanterna no chão. Não era mugido, não era gemido, não era nenhum barulho que vaca faz. Era um ruído que parecia vir do fundo da terra, como se alguma coisa muito grande e muito antiga tivesse acordando depois de um sono que durava séculos. Um som grave, profundo, que fazia os ossos tremerem e os dentes baterem sem controle. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Ele sussurrou, fazendo o sinal da cruz com a mão livre, enquanto a outra segurava a lanterna com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como osso seco. A vaca continuava completamente imóvel, mas o barulho ficou mais forte, mais constante, como se tivesse ganhado vida própria. Agora, parecia que tinha várias coisas se mexendo dentro dela, tentando sair todas ao mesmo tempo, brigando por espaço, empurrando umas às outras. A barriga começou a se mexer de verdade, subindo e descendo como se estivesse respirando, mas muito rápido, muito desesperado, como um animal ferido tentando buscar ar antes de morrer. Antônio quis correr, quis sair dali o mais rápido possível, quis nunca ter subido naquele lugar maldito. Mas as pernas não obedeciam, como se tivessem virado chumbo pesado. Era como se tivesse grudado no chão da clareira, obrigado a assistir aquilo que não conseguia entender e que não queria ver,
A lanterna na sua mão tremia tanto que a luz ficava dançando em tudo, fazendo as sombras das árvores parecerem criaturas gigantes se mexendo ao redor dele, fechando o cerco. De repente, bem devagar no começo, a pele da barriga da vaca começou a se esticar ainda mais. Primeiro só um pouquinho, depois mais, depois muito mais, como se alguma coisa do tamanho de uma criança recém-nascida tivesse tentando forçar a saída com unhas e dentes. Antônio conseguia ver perfeitamente os contornos de alguma coisa se mexendo por baixo da pele, tentando furar, tentando rasgar, tentando nascer. Parecia mão com dedos compridos, ou pata com garras afiadas, ou tentáculo de alguma coisa que não devia existir neste mundo. Ele não sabia o que era, mas sabia no fundo da alma que aquilo não era natural, não era de Deus. Era alguma coisa que tinha vindo de um lugar onde não devia ter vindo. O som ficou mais alto, mais desesperado, mais faminto. Era como se várias criaturas diferentes tivessem presas lá dentro da barriga da vaca e quisessem sair todas ao mesmo tempo, todas com pressa, todas com uma fome que ele conseguia sentir no ar como cheiro de sangue fresco. A pele da mimosa começou a rasgar bem devagar, como um tecido velho que não aguenta mais o peso do que está guardando dentro. Não, isso não está acontecendo. Antônio repetia baixinho, como uma oração desesperada, mas ainda não conseguia mexer nem um dedo. Os pés pareciam ter criado raiz no chão da clareira, e os braços pareciam ter virado pedra. Quando a primeira criatura começou a sair, rasgando a pele da vaca com um som molhado e nojento que lembrava carne crua sendo cortada com faca cega, ele finalmente conseguiu gritar. Um grito que saiu do fundo da alma, que ecoou pela mata inteira e voltou para ele transformado em alguma coisa que não parecia mais humana. A coisa que nasceu da barriga da mimosa não parecia com nada que ele já tinha visto na vida, nem mesmo nos piores pesadelos que acordavam ele no meio da noite. Era mais ou menos do tamanho de um gato grande, mas não tinha pelo nenhum, nem pena, nem escama. A pele era lisa e brilhante como de cobra recém-trocada, mas preta como breu, preta como o fundo de um poço sem luz, preta como o coração do diabo. Tinha 4 patas que terminavam em garras compridas e curvadas que brilhavam na luz da lanterna como facas recém-afiadas. As garras faziam barulho quando arranhavam o chão, um barulho que arrepiava até a alma e a cabeça. Meu santo Antônio protetor, a cabeça era o pior de tudo. Parecia uma mistura impossível de rato com morcego, com focinho comprido e fino, cheio de dentes pequenos, mas afiados demais, como agulhas de costura feitas de osso amarelo. As orelhas eram grandes e se mexiam o tempo todo, como se estivessem escutando coisas que ele não conseguia ouvir, conversas que vinham de muito longe ou de muito fundo. A criatura caiu no chão da clareira com um baque surdo, como saco de farinha, molhada, e imediatamente virou a cabeça para olhar diretamente para ele. Os olhos eram iguais aos da vaca, completamente brancos, sem pupila, sem íris, sem nada que indicasse que ela estava realmente vendo. Só aquele branco leitoso que parecia brilhar com luz própria, como se tivesse fogo frio queimando por dentro. Mas tinha alguma coisa naquele olhar cego que mostrava que ela sabia exatamente quem ele era, onde ele morava, quantos filhos ele tinha, qual era o nome da mulher dele e todas as outras coisas que ninguém devia saber só de olhar. Depois veio a segunda criatura, nascendo do mesmo buraco na barriga da vaca. E a terceira, maior que as outras 2. E a quarta, que tinha 6 patas em vez de 4. Em poucos minutos, tinha mais de 15 daquelas coisas saindo de dentro da mimosa, uma atrás da outra, como se a vaca fosse só um ovo gigante cheio de pesadelos que tivesse finalmente chocado.
Cada uma que nascia era um pouco diferente das outras, mas todas tinham a mesma pele preta e brilhante. Todas tinham os olhos brancos que não piscavam nunca. E todas olhavam para Antônio primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Era como se ele fosse a coisa mais importante ali, como se ele fosse o motivo de elas terem nascido, como se ele fosse o presente que alguém tinha deixado para elas. A vaca finalmente desabou, que nem saco de milho furado, fazendo um barulho oco quando bateu no chão. Mas as criaturas continuaram saindo do buraco que tinha se aberto na barriga dela, como se o corpo da mimosa fosse só uma porta entre este mundo e algum lugar muito pior. Algumas eram maiores, do tamanho de um cão pequeno, com mais dentes e garras mais compridas. Outras eram menores, como ratazanas grandes, mas se mexiam muito rápido, como se fossem feitas de vento escuro. Todas com a mesma fome nos olhos brancos, todas olhando para ele como se ele fosse a próxima refeição, ou pior ainda, como se ele fosse o próximo a virar casa para mais criaturas como elas. Foi quando ele percebeu que elas não faziam barulho nenhum quando se mexiam. Nem quando nasciam, nem quando andavam, nem quando respiravam. Se é que respiravam mesmo. Era um silêncio que dava mais medo que qualquer grito ou rugido que ele já tinha escutado. Era como se elas não pertencessem a este mundo, como se fossem feitas de sombra e pesadelo, como se fossem pedaços da escuridão que tinham ganhado vida e forma. Antônio finalmente conseguiu se mexer quando viu que as criaturas começaram a se organizar ao redor dele, formando um círculo quase perfeito. Ainda olhando, ainda em silêncio, mas agora se mexendo com um propósito que ele não queria descobrir qual era. Algumas ficaram paradas, outras começaram a andar devagar na direção dele, e outras subiram nas árvores com uma agilidade que não era natural. "Jesus Cristo, me proteja!" gritou e virou as costas para correr. Começou a descer a trilha correndo como nunca tinha corrido na vida, saltando por cima de pedras e troncos caídos, se segurando nos galhos das árvores para não escorregar na terra. Solta, sem se importar com os arranhões que os espinhos faziam na pele, sem se importar com os galhos que batiam no rosto e arrancaram o chapéu da cabeça. A lanterna balançava na mão dele como louca, iluminando a trilha de qualquer jeito, mas ele não parava nem para respirar direito. Atrás dele, escutou um som que quase fez ele tropeçar e rolar morro abaixo. Era como se todas aquelas criaturas tivessem começado a segui-lo ao mesmo tempo, mas sem fazer barulho de passo, sem fazer barulho de folha pisada, sem fazer barulho nenhum que animal normal faz quando corre. Era mais como um sussurro constante, como vento passando por folhas secas, mas ele sabia que não era vento. Era elas, deslizando pelo chão atrás dele, sempre na mesma distância, sem pressa, como se soubessem que ele não tinha como escapar mesmo, como se fosse só uma brincadeira. Correu pela trilha íngreme, escorregando na terra solta, se segurando, nas raízes que saíam do barranco para não cair de cara no chão, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. O suor escorria pelos olhos e atrapalhava a visão. A respiração saía como fogo pela garganta, mas ele não parava. Não podia parar. Sabia que se parasse, se tropeçasse, se caísse, elas iam chegar nele. Quando finalmente chegou na parte baixa da fazenda, perto da casa onde as luzes da varanda brilhavam como estrelas caídas do céu, como a coisa mais bonita que ele já tinha visto na vida, se virou para olhar para trás pela primeira vez desde que começou a correr. Não viu nada, além das sombras das árvores balançando no vento que tinha voltado a soprar. Não escutou mais aquele sussurro estranho que tinha seguido ele trilha abaixo, mas sabia que elas ainda estavam lá em cima, naquele bosque maldito, esperando a próxima oportunidade, esperando o próximo animal, esperando a próxima pessoa que fosse boba de subir lá sem saber o que ia encontrar. Antônio nunca mais voltou naquela parte da fazenda. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer,
Colocou uma cerca bem resistente ao redor de tudo, com mourão de aroeira e arame farpado bem esticado. Pregou placas grandes de madeira pintadas de vermelho dizendo: perigo, não entre, área contaminada, em cada poste da cerca. Quando os vizinhos perguntavam sobre a mimosa, ele só dizia que ela tinha fugido para a mata e nunca mais apareceu, que devia ter sido pega por onça ou caído em algum buraco. Quando perguntavam sobre a cerca nova, ele falava que era para proteger a mata nativa, que tinha descoberto que era área de preservação. Mas nas noites de lua nova, quando o vento soprava forte vindo do lado do bosque, trazendo aquele cheiro azedo que não existia antes, ele trancava todas as portas e janelas da casa. Pedia para a mulher e para os 3 filhos ficarem longe das janelas. Apagava todas as luzes e ficava acordado até o sol nascer, sentado na cozinha com a espingarda carregada no colo e a munição espalhada na mesa. A fazenda São Pedro continuou funcionando normalmente. O gado pastava nos outros pastos, as plantações cresciam, a vida seguia como sempre tinha seguido. Mas aquela parte alta, onde ficava o bosque velho, nunca mais foi mexida. As árvores cresceram ainda mais, os galhos se fecharam ainda mais, e o lugar ficou ainda mais escuro e silencioso. Quando os filhos perguntavam por que o pai não deixava eles brincarem lá, ou por que não podia soltar os animais naquele pasto, que parecia tão verdinho e bom, ele só dizia que era para proteger a natureza, que tinha bicho perigoso lá, que criança não devia ir em lugar assim. Mas nas noites mais escuras do ano, quando não tinha lua nem estrela, ainda dava para ver umas luzes estranhas se mexendo entre as árvores lá em cima. Luzes pequenas e brancas, que pareciam olhos brilhando no escuro, sempre em pares, sempre se mexendo devagar entre as sombras, como se tivessem procurando alguma coisa. E de vez em quando, muito raramente, algum morador da região sumia sem deixar rastro. Sempre gente que gostava de caçar sozinha ou que conhecia bem a mata e achava que podia ir em qualquer lugar sem perigo. A polícia vinha, investigava, fazia batida com mais de 20 homens, trazia cachorro farejador da capital, mas nunca encontrava nada. Só pegadas que paravam de repente no meio do nada, como se a pessoa tivesse sumido no ar, ou como se tivesse sido carregada por alguma coisa que não deixava rastro no chão. Antônio sabia onde elas tinham ido, sabia o que tinha acontecido com elas, mas nunca falou nada para ninguém, nem para a polícia, nem para o padre, nem para a própria mulher. Alguns segredos são pesados demais para dividir. E algumas verdades fazem mais mal que bem quando são contadas, para quem não está preparado para escutar. Anos depois, quando os cabelos dele já estavam completamente brancos e as mãos já tremiam mesmo sem medo, Antônio ainda acordava no meio da noite pensando naqueles olhos brancos olhando para ele na clareira. E toda vez que passava perto da cerca que ele mesmo tinha construído, sentia aquele mesmo arrepio na espinha, como se alguma coisa do outro lado tivesse olhando para ele, esperando, sempre esperando. A Fazenda São Pedro continua funcionando até hoje. Os filhos de Antônio cresceram, casaram, tiveram filhos próprios, mas a cerca continua lá, mais alta agora, com mais arame, com mais placas de aviso. E ninguém da família nunca questionou por que aquela parte da propriedade não pode ser usada. Porque algumas coisas que nascem na escuridão devem ficar na escuridão para sempre. Era uma segunda-feira de manhã quando Aparecido Santos encontrou a primeira vaca morta. O homem de 48 anos, que cuidava do gado na fazenda São José há mais de 15 anos, conhecia cada animal do rebanho como se fossem filhos. A branquinha, uma vaca leiteira das melhores, estava caída no pasto com ferimentos que ele nunca tinha visto antes em toda a sua vida trabalhando com gado. Aparecido tinha começado a trabalhar na fazenda ainda menino, ajudando o pai, que também era vaqueiro. Aprendeu tudo sobre gado com o velho Sebastião,
que dizia que conhecer os animais era mais importante que qualquer diploma. Sabia quando uma vaca ia parir só de olhar. Sabia identificar doença pelo jeito do animal andar. Conhecia cada marca que predador deixa quando ataca. Mas aquilo que viu na Branquinha era completamente diferente de tudo que já tinha visto. O bicho tinha furos no pescoço, mas não eram de onça nem de outro predador conhecido na região. Eram furos pequenos, redondos, perfeitamente circulares, como se tivessem sido feitos com uma ferramenta pontiaguda e precisa. Mas o mais estranho era que não tinha sangue espalhado ao redor, como sempre acontece quando onça, cachorro do mato ou qualquer outro predador ataca o gado. Que coisa mais estranha, murmurou Aparecido, dando volta ao redor do animal morto. A pele estava meio enrugada, como se o bicho tivesse perdido muito líquido de uma vez só. Parecia que nem as vacas que morrem de desidratação na seca. Mas a Branquinha tinha bebido água no dia anterior. Ele tinha visto ela no açude. Os olhos da vaca estavam vidrados, mas não com a expressão de quem morreu com dor ou medo. Era mais como se tivesse adormecido tranquila e não acordado mais. Isso também era estranho, porque animal que morre atacado sempre mostra sinais de luta, de desespero. Aparecido trabalhava na fazenda desde rapaz. Tinha visto muito ataque de onça, de cachorro selvagem, até de cobra grande que às vezes atacava bezerro novo. Conhecia também os sinais de doença, de envenenamento por planta tóxica, de picada de cobra venenosa. Mas aquilo era completamente diferente de tudo. Não tinha marca de garra em lugar nenhum do corpo da vaca. Não tinha pedaço de carne arrancado, não tinha osso quebrado, não tinha nada que indicasse que o animal tinha tentado se defender ou fugir. A Branquinha parecia que tinha ficado ali parada, quieta, enquanto alguma coisa fez aqueles furos estranhos no pescoço dela. Foi correndo contar para o patrão, seu Orlando, que era dono da fazenda São José há mais de 20 anos. O homem era conhecido na região por ser trabalhador sério e honesto, que cuidava bem dos animais e dos funcionários. Nunca tinha tido problema com predador. Sempre mantinha o pasto limpo e os animais saudáveis. Quando Aparecido contou o que tinha visto, seu Orlando deixou o café pela metade e foi junto ver o animal. Era homem prático, que não acreditava em superstição, mas sempre levava a sério quando algum funcionário falava de problema com o gado. Deve ter sido onça, Aparecido. Às vezes elas atacam diferente, principalmente quando tão velhas ou feridas. Não foi onça não, patrão. Onça eu conheço o jeito de matar desde menino. Meu pai me ensinou a identificar todo tipo de ataque. Isso aí foi outra coisa. Alguma coisa que eu nunca vi. Seu Orlando era homem que confiava no conhecimento dos funcionários antigos. Sabia que Aparecido conhecia de gado mais que muito veterinário formado. Quando o vaqueiro dizia que não era ataque comum, era porque realmente não era. Foram juntos até onde estava a vaca morta. Quando seu Orlando chegou perto do animal, fez a mesma cara de espanto e confusão que Aparecido tinha feito pela manhã. Que negócio esquisito mesmo, disse, se agachando para examinar os furos no pescoço do animal. Em 20 anos, lidando com gado, nunca vi coisa igual. Esses furos são muito precisos, muito limpos. Animal selvagem não faz marca assim. Seu Orlando examinou o resto do corpo da vaca, procurando outros ferimentos, outras pistas do que podia ter acontecido, mas não encontrou nada. Só aqueles furos estranhos no pescoço e a pele enrugada, como se todo o líquido do corpo tivesse sido drenado. Vamos enterrar ela longe do pasto e ficar de olho no resto do gado, decidiu. Talvez seja um caso isolado. Algum animal ferido que atacou de forma diferente por estar doente ou desesperado. Mas no fundo, tanto seu Orlando quanto Aparecido sabiam que tinha alguma coisa muito errada acontecendo na fazenda. Era uma sensação ruim, um pressentimento que nenhum dos dois conseguia explicar direito.
Passaram o resto da segunda-feira e toda a terça observando o gado mais de perto. Os animais pareciam normais durante o dia, pastando tranquilos, bebendo água, ruminando na sombra das árvores. Mas Aparecido notou que eles ficavam mais agitados quando começava a escurecer, se juntando em grupos maiores que o normal. Patrão, o gado tá meio estranho, comentou na terça à tarde. Tão se juntando muito, como fazem quando sentem cheiro de onça por perto. Você acha que tem onça rondando a fazenda? Não sei, não achei pegada, não vi sinal nenhum, mas os bichos sentem alguma coisa. Na quarta-feira de manhã, apareceu a segunda vaca morta. Era a Estrela, uma novilha nova e bonita que estava pronta para ser coberta pelo touro e começar a reproduzir. Estava no mesmo estado da primeira, furos no pescoço, pele enrugada, sem sangue ao redor, com a mesma expressão tranquila no rosto. Dessa vez, Aparecido prestou atenção em mais detalhes que na primeira vez. Ao redor da vaca morta, a grama estava pisoteada em formato de círculo quase perfeito, como se alguma coisa tivesse dado volta no animal várias vezes antes de atacar. O círculo tinha uns 3 metros de diâmetro e dentro dele a grama estava completamente amassada. E tinha um cheiro estranho no ar, meio doce, meio azedo, que ele nunca tinha sentido antes em toda a vida morando no campo. Um cheiro que grudava na garganta e dava vontade de cuspir, que fazia ele ter náusea sem entender o porquê. Patrão, tem alguma coisa muito errada aqui, disse quando seu Orlando chegou para ver a segunda vaca morta. Isso não é ataque de bicho comum. Bicho comum não faz círculo na grama, não deixa cheiro assim. Seu Orlando examinou tudo com mais cuidado dessa vez. Viu o círculo na grama, sentiu o cheiro estranho. Reparou nos mesmos detalhes que Aparecido tinha observado. E concordou que aquilo não era normal. Vamos chamar o Dr. Carlos para examinar o animal antes de enterrar, decidiu. Talvez ele consiga explicar o que está acontecendo. O Dr. Carlos era veterinário formado na capital, com muitos anos de experiência. Atendia várias fazendas da região e era conhecido por saber lidar com todo tipo de problema do gado. Quando chegou na fazenda São José e viu a vaca morta, ficou intrigado. Nunca vi ferimento assim em toda a minha carreira, disse depois de examinar o animal por mais de 1 hora. Esses furos são muito precisos, feitos com alguma coisa que consegue perfurar a pele e sugar o conteúdo. Mas não conheço animal que faça isso desse jeito. Que tipo de animal o senhor acha que pode ter sido? Perguntou seu Orlando. Sinceramente, não faço ideia. Tem alguns insetos que sugam sangue, como mutuca e carrapato, mas nunca em quantidade suficiente para matar um animal grande. E esses furos são grandes demais para ser de inseto. O veterinário coletou algumas amostras da pele ao redor dos furos para levar para análise no laboratório da cidade. Prometeu voltar com os resultados em alguns dias. Seu Orlando decidiu chamar também um rastreador, seu Benedito, que conhecia todos os bichos da região e sabia identificar pegada de qualquer animal, por menor que fosse. Era homem que tinha aprendido a rastrear com os índios antigos, que conseguia seguir rastro de animal ferido por quilômetros de mata fechada. Quando seu Benedito chegou e examinou o local onde a vaca tinha morrido, ficou agachado no chão por muito tempo, estudando cada marca na terra. Depois levantou com uma expressão confusa no rosto. Tem pegada aqui, mas não é de bicho que eu conheça, disse finalmente. É redonda, meio grande, mas não tem dedos nem garra. Parece mais com marca de ventosa, sabe? Como ventosa de polvo, mas muito maior. Os 3 homens se entreolharam sem entender. Polvo era animal do mar. Não existia na região que ficava no interior, longe de qualquer praia. E mesmo que existisse polvo por ali, como é que um bicho daqueles ia matar gado? Tem certeza que é marca de ventosa? Perguntou seu Orlando. Olha, eu já vi pegada de todo tipo de bicho que existe nesta região. Onça,
cachorro do mato, capivara, anta, veado, tatu, tamanduá, tudo. Mas isso aqui é diferente de tudo que eu conheço e tem várias marcas iguais, formando um círculo ao redor de onde estava a vaca. Na sexta-feira, a situação ficou ainda pior. Aparecido encontrou 3 vacas mortas de uma vez, todas na mesma condição das outras. Furos no pescoço, pele enrugada, sem sangue ao redor. Ele descobriu os animais mortos na parte mais afastada do pasto, perto da mata que fazia divisa com o sítio vizinho. Dessa vez, ele reparou em mais detalhes que deixaram ele ainda mais assustado e confuso. As 3 vacas estavam dispostas em linha reta, com exatamente a mesma distância entre elas, como se tivessem sido posicionadas de propósito. E ao redor de cada uma, aquele círculo de grama pisoteada e o mesmo cheiro estranho, só que mais forte. Isso não está acontecendo por acaso, disse para seu Orlando quando o patrão chegou para ver. Alguma coisa está caçando o gado de propósito, com inteligência. Bicho comum não organiza as presas em linha reta. Seu Orlando olhou as 3 vacas mortas e sentiu um arrepio subir pela espinha. Aparecido estava certo. Aquilo não era comportamento de predador comum. Era alguma coisa que pensava, que planejava, que atacava seguindo algum tipo de método. Aparecido, você já viu alguma coisa estranha por aqui? Algum bicho diferente? Algum barulho que não conhece? Não, patrão, mas o gado está muito nervoso, principalmente de noite. E os cachorros da fazenda também tão estranhos, latindo para a mata sem motivo aparente. Era verdade. Os 3 cães que viviam na fazenda, sempre calmos e obedientes, estavam latindo muito durante a noite, sempre na direção da mata. E durante o dia ficavam mais quietos que o normal, como se tivessem medo de alguma coisa. Seu Orlando decidiu que ia ficar de vigília durante a noite para tentar ver o que estava matando o gado. Montou uma barraca de lona no meio do pasto. Levou espingarda carregada, lanterna forte e até um binóculo que usava para caçar. Aparecido quis ficar junto, mas o patrão disse que era muito perigoso. Se for algum bicho louco ou ferido, é melhor só um correr risco. Você tem família para cuidar. Na primeira noite de vigília, não aconteceu nada demais. Seu Orlando ficou acordado até de manhã, mas não viu nem escutou nada fora do comum. O gado ficou tranquilo, os cachorros latiram pouco e não apareceu animal morto no dia seguinte. Talvez a criatura tenha sentido que tem alguém vigiando, pensou. Ou talvez só ataque quando está tudo normal. Na segunda noite, ele quase tinha desistido de ficar acordado quando viu alguma coisa que fez o sangue gelar nas veias. Era por volta das 2 da manhã, numa noite sem lua, quando percebeu que o gado estava começando a ficar nervoso sem motivo aparente. As vacas começaram a se juntar num canto do pasto, fazendo aquele barulho baixo que fazem quando estão com medo de alguma coisa. Era um mugido abafado, como gemido, que seu Orlando conhecia bem. Significava que os animais tinham sentido perigo. Pegou a lanterna e iluminou o pasto, tentando ver o que estava assustando o gado. No início, não viu nada além das vacas aglomeradas, se empurrando umas contra as outras como fazem quando querem se proteger em grupo. Mas quando dirigiu a luz da lanterna para a parte mais escura do pasto, perto da mata onde fazia divisa com o sítio vizinho, viu alguma coisa se mexendo que não parecia com nenhum animal que ele conhecia. Era grande, muito grande. Pelo menos do tamanho de um boi adulto, mas com formato completamente diferente de qualquer bicho que existia na região. Parecia uma massa escura e brilhante que se arrastava pelo chão, fazendo movimentos ondulados, como uma gosma gigante que tivesse vida própria. Que diabo é aquilo? Murmurou seu Orlando, sentindo as mãos tremerem sem conseguir controlar. Coisa se movia devagar na direção do gado, deslizando pela grama sem fazer barulho. Brilhava um pouco na luz da lanterna, como se a superfície fosse molhada ou coberta de algum tipo de muco.
e parecia mudar de forma enquanto se movia, às vezes mais alongada, às vezes mais arredondada. As vacas mugiam baixinho, mas não corriam como fariam se fosse onça ou outro predador conhecido. Era como se tivessem sido hipnotizadas, incapazes de se mexer mesmo sentindo o perigo se aproximando. Seu Orlando pegou a espingarda com as mãos tremendo e tentou mirar na criatura. Mas quando estava prestes a atirar, a coisa fez alguma coisa que o deixou completamente paralisado de medo e espanto. Ela se levantou. Não ficou em pé como animal normal, com pernas e corpo definido. A massa escura se esticou para cima como se fosse feita de borracha ou gelatina, subindo uns 2 metros de altura numa forma irregular e assustadora. E no topo, onde deveria ter cabeça, tinha várias coisas que pareciam tentáculos ou mangueiras, se mexendo para todos os lados como se tivessem vida própria. Era a coisa mais estranha e aterrorizante que seu Orlando já tinha visto na vida. Não parecia com nenhum animal conhecido, não parecia com nada que deveria existir na Terra. Parecia alguma coisa de outro mundo, alguma coisa que tinha saído dos pesadelos mais loucos. A criatura se aproximou de uma vaca que estava um pouco separada do grupo principal. O animal não se mexeu, não tentou fugir, só ficou parado como se tivesse sido drogado ou hipnotizado. Seu Orlando viu claramente o que aconteceu em seguida. A coisa estendeu alguns dos tentáculos que tinha no topo, e eles se esticaram como mangueiras até alcançar o pescoço da vaca. Os tentáculos grudaram na pele do animal e fizeram aqueles furos pequenos e redondos que seu Orlando tinha visto nas outras vacas mortas, e então começaram a sugar. Seu Orlando conseguia ver o movimento dos tentáculos, como se fossem bombas sugando alguma coisa de dentro da vaca. O animal não reagiu, não fez barulho, não tentou se soltar. Só ficou parado, balançando levemente enquanto era drenado. Em poucos minutos, a vaca começou a murchar visivelmente. A pele foi enrugando, o corpo foi perdendo volume, como se todo o líquido interno tivesse sendo sugado pelos tentáculos da criatura. Finalmente, o animal desabou no chão, com a mesma aparência das outras vacas que tinham sido encontradas mortas. Seu Orlando tentou atirar, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia mirar direito. O medo tinha tomado conta do corpo dele, deixando ele quase paralisado. Quando finalmente conseguiu controlar o tremor o suficiente para puxar o gatilho, a criatura já tinha terminado de sugar a vaca. O tiro ecoou pela fazenda inteira, acordando os cachorros, que começaram a latir como loucos. Mas quando seu Orlando olhou para o lugar onde a criatura tinha estado, não viu mais nada. Ela tinha simplesmente desaparecido, como se tivesse se derretido no chão ou sumido no ar. Ele correu até onde a coisa tinha estado, com a espingarda pronta para atirar de novo. Mas não encontrou nada além do cheiro estranho no ar, mais forte que nunca, e a vaca morta no chão, igualzinha às outras que tinham sido encontradas. No dia seguinte, contou tudo para Aparecido, que escutou a história toda com os olhos arregalados de medo e espanto. Patrão, que tipo de bicho é esse? Nunca ouvi falar de nada parecido. Também não sei, Aparecido. Nunca vi nada igual em toda a minha vida. Mas tenho certeza absoluta do que vi. Não foi sonho, não foi imaginação. Era real. Tão real quanto você e eu. Os dois decidiram procurar ajuda de alguém que pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Foram na cidade conversar com o professor Joaquim, que dava aula na escola há mais de 30 anos e era conhecido por ter estudado muito e saber de muitas coisas diferentes. Quando contaram a história para o professor, o homem ficou pensativo por um tempo longo antes de responder. Tem relatos parecidos em outras regiões do país, disse finalmente. Sempre a mesma coisa, gado morto sugado, criatura estranha que ninguém consegue explicar direito. Alguns chamam de chupa-cabra, outros de bicho sugador. Mas ninguém sabe ao certo o que é. E o que a gente pode fazer para se proteger? Perguntou seu Orlando.
Sinceramente, não sei se tem alguma coisa que vocês possam fazer. Pelos relatos que conheço, parece que essas criaturas aparecem por um tempo em determinado lugar e depois somem sem deixar rastro. Talvez seja melhor ficarem longe do pasto durante a noite até ela ir embora. Mas a criatura não foi embora tão fácil assim. Continuou matando o gado da fazenda São José, sempre do mesmo jeito. Às vezes, uma vaca por noite, às vezes 3 ou 4. Sempre com os mesmos furos no pescoço. Sempre com a pele enrugada, sempre cercada pelo círculo de grama pisoteada. Seu Orlando começou a perder muito dinheiro com a morte dos animais. Em 2 meses, já tinha perdido mais de 40 cabeças de gado. Um prejuízo enorme para a fazenda. Pensou em vender o que restava do rebanho e mudar de ramo, mas aquela terra tinha sido do pai dele, e ele não queria desistir fácil. Outros fazendeiros da região começaram a relatar problemas parecidos. Seu Antônio, que tinha propriedade do outro lado da cidade, disse que tinha encontrado 2 vacas mortas com furos no pescoço. Dona Francisca, que criava cabras numa chácara pequena, perdeu 5 animais numa semana. A notícia se espalhou e logo jornalistas da capital chegaram para investigar o que estava acontecendo. Vieram com câmeras, gravadores, entrevistaram vários fazendeiros. Mas a criatura parecia saber quando tinha gente estranha por perto e não aparecia quando tinha jornalista na região. Só atacava quando estava tudo normal. Só com os moradores locais que conheciam a rotina do lugar. Era como se tivesse inteligência, suficiente para evitar ser vista por pessoas que podiam divulgar sua existência para o mundo. Aparecido, começou a ter medo de trabalhar sozinho no pasto, principalmente depois que escureceu. Sempre pedia para algum outro funcionário da fazenda ir junto e nunca ficava depois das 6 da tarde. O gado também mudou completamente de comportamento, ficando sempre agrupado em bandos grandes, sempre alerta, sempre nervoso. Os cachorros da fazenda pararam de latir durante a noite. Era como se tivessem desistido de alertar sobre a presença da criatura, ou como se tivessem tanto medo que preferiam ficar quietos para não chamar atenção. Depois de 2 meses de ataques constantes, a criatura desapareceu tão misteriosamente quanto tinha aparecido. Simplesmente parou de matar o gado e não foi mais vista por ninguém. Seu Orlando ficou esperando por semanas, achando que era só uma pausa, mas ela realmente tinha ido embora. Tinha perdido quase 60 cabeças de gado no total, um prejuízo que quase quebrou a fazenda. Mas o pior não era o dinheiro perdido. Era saber que existia alguma coisa por aí que não devia existir, alguma coisa impossível de explicar, que podia voltar a qualquer momento. Aparecido continuou trabalhando na fazenda, mas nunca mais foi o mesmo homem despreocupado de antes. Sempre ficava nervoso quando via as vacas agitadas sem motivo. Sempre olhava para os lados quando estava sozinho no pasto, sempre prestava atenção em qualquer barulho estranho. E nas noites de lua nova, quando tudo ficava mais escuro e silencioso, ele trancava a porta de casa, fechava todas as janelas e não saía por nada até o sol nascer, porque sabia que a criatura podia voltar e da próxima vez talvez não fosse só o gado que ela quisesse sugar. A história se espalhou por toda a região, passando de boca em boca nas vendas, bares e feiras. Logo, todo mundo sabia do bicho sugador da fazenda São José. Alguns acreditavam piamente na história, outros diziam que era invenção ou exagero. Mas os fazendeiros vizinhos começaram a ficar mais atentos ao gado e vários relataram ataques parecidos nos meses seguintes. Até hoje, mais de 10 anos depois do acontecido, ninguém conseguiu explicar direito o que aconteceu na fazenda São José. Os veterinários que examinaram as vacas mortas não conseguiram identificar que tipo de animal ou doença podia causar aqueles ferimentos específicos. Os cientistas que vieram da universidade estudar o caso
Coletaram amostras, fizeram análises, entrevistaram testemunhas, mas não chegaram a nenhuma conclusão definitiva. Só confirmaram que os ferimentos eram reais e que não correspondiam a nenhum padrão conhecido de ataque de predador. Mas Aparecido sabe o que viu durante aqueles 2 meses terríveis. E seu Orlando também sabe, com toda certeza, o que presenciou naquela noite de vigília. E toda vez que alguém pergunta sobre o assunto, eles contam a mesma história, sempre com os mesmos detalhes, sempre com a mesma convicção. Não era bicho deste mundo, sempre diz Aparecido quando conta a história. Era alguma coisa que não devia existir, mas existe. E quem não acredita é porque nunca viu uma vaca sendo sugada por uma coisa que parece gosma gigante com tentáculos. E Fazenda São José continua funcionando até hoje, mas nunca mais voltou a ser a mesma de antes. O gado novo que seu Orlando comprou para repor o rebanho fica mais agitado que o normal, principalmente nas noites sem lua. E ele instalou luzes fortes em todo o pasto para nunca mais ficar completamente escuro. Também contratou mais um vaqueiro para ajudar Aparecido, para nunca ninguém ficar sozinho no pasto. E construiu uma cerca mais alta ao redor da propriedade, mesmo sabendo que não ia adiantar muito se a criatura realmente voltasse, porque seu Orlando sabe que ela pode voltar a qualquer momento. A coisa que sugou quase 60 vacas da fazenda dele pode estar em qualquer lugar, atacando outras propriedades, ou pode estar dormindo em algum lugar escondido, esperando a hora certa para voltar. E na próxima vez, ele quer estar mais preparado. Comprou uma espingarda mais potente, instalou câmeras de segurança no pasto e até pensou em contratar um guarda noturno. Tudo para tentar proteger o gado se aquela coisa impossível resolver voltar. Aparecido hoje é um homem mais velho, com cabelos grisalhos e rugas no rosto marcado pelo sol. Ainda trabalha na Fazenda São José, mas continua contando a história para quem quer ouvir, sempre com o mesmo aviso no final. Tem coisas neste mundo que a gente não entende e talvez seja melhor assim. Mas quando a gente vê essas coisas, nunca mais esquece. E é melhor acreditar e ter cuidado do que duvidar e ser pego desprevenido. A região nunca mais foi a mesma depois dos ataques do bicho sugador. Os fazendeiros ficaram mais cautelosos, instalaram mais iluminação nos pastos, começaram a trabalhar sempre em dupla durante a noite. O gado da região inteira ficou mais nervoso, como se todos os animais tivessem desenvolvido um instinto de medo que não existia antes. E de vez em quando alguma vaca aparece morta com furos estranhos no pescoço e a pele enrugada, todos na região sabem que ele voltou. O bicho sugador da Fazenda São José, lembrando que ainda existe, que ainda está por aí em algum lugar, esperando a oportunidade certa para atacar de novo. Porque algumas coisas que a gente vê uma vez ficam gravadas na memória para sempre. E algumas criaturas são reais demais para serem apenas lenda ou imaginação de gente simples da roça. Era uma quinta-feira de tarde quando Benedito Carvalho resolveu entrar na casa abandonada que ficava no meio da fazenda onde trabalhava há mais de 10 anos. O homem de 45 anos, que era caseiro da propriedade e conhecia cada palmo daquela terra, sempre evitou chegar perto daquela construção velha e sombria. Mas naquele dia, a curiosidade foi mais forte que o medo que sempre sentiu do lugar. A casa tinha sido construída pelo primeiro dono da fazenda, Coronel Antônio Mendes, há mais de 60 anos. Era uma construção grande e imponente, de 2 andares, com varanda larga na frente, sustentada por colunas de madeira trabalhada e janelas altas, com venezianas que um dia foram pintadas de verde. Tinha sido bonita um dia, uma das casas mais elegantes da região, mas agora estava em ruínas completas, com o telhado de telha colonial furado em vários lugares, as janelas quebradas pelos anos de abandono e o mato crescendo nas paredes de tijolo aparente.
Benedito sempre escutou histórias sobre aquela casa desde que chegou para trabalhar na fazenda. O pessoal mais antigo da região contava que o coronel Antônio tinha morrido de forma muito estranha. Encontrado morto na sala de estar sem motivo aparente, sem ferimento, sem sinal de doença, simplesmente morto numa manhã de domingo. O médico, que veio da cidade, não conseguiu explicar a causa da morte e acabou colocando no atestado que tinha sido morte natural. Mas todo mundo sabia que homem de 40 anos não morre assim do nada. Depois da morte do coronel, a família tentou continuar morando na casa, mas não conseguiu. A viúva, Dona Carmen, saiu de lá depois de 2 meses, levando os filhos pequenos e dizendo que não aguentava mais os barulhos estranhos que escutava toda noite. Depois dela, vários parentes tentaram usar a casa, mas ninguém conseguia ficar mais que algumas semanas. O atual dono da fazenda, seu Mário Santos, tinha comprado a propriedade há 15 anos, mas nunca se interessou em reformar ou usar a casa velha. Sempre disse para Benedito e para os outros funcionários não se meterem com aquele lugar. Deixa aquilo quieto, que é melhor, sempre falava quando alguém perguntava sobre a construção. Lugar que ninguém consegue morar é porque tem alguma coisa errada. E eu não quero saber o que é. Benedito respeitava a orientação do patrão e sempre passou longe da casa. Mas naquela tarde de quinta-feira, quando estava voltando do pasto depois de consertar uma cerca, passou perto da construção e viu alguma coisa que nunca tinha visto antes. A porta da frente estava entreaberta, balançando devagar no vento. Sempre que passava por ali, a porta estava fechada, trancada com um cadeado velho e enferrujado que seu Mário tinha colocado anos atrás para garantir que ninguém entrasse. Benedito parou e ficou olhando para a porta por alguns minutos, tentando entender como ela podia estar aberta. Estranho, murmurou sozinho. Como é que a porta está aberta se estava trancada com cadeado? Olhou ao redor procurando o cadeado e encontrou ele no chão, ao lado da porta, como se alguém tivesse cortado ou quebrado e deixado cair. Mas quem ia querer entrar numa casa abandonada no meio do nada? E por que não tinha levado nada, já que a porta continuava entreaberta? Benedito ficou parado ali por mais alguns minutos, olhando para a porta que balançava devagar, fazendo um barulho baixo que parecia gemido. Uma brisa fraca vinha de dentro da casa, trazendo um cheiro que ele nunca tinha sentido antes. O coração dele começou a bater mais forte, mas a curiosidade era muito grande. Depois de 10 anos, passando na frente daquela casa e se perguntando como ela era por dentro, a oportunidade tinha aparecido. A porta estava aberta, não tinha ninguém por perto, e ele sempre quis saber como era a famosa casa do coronel Antônio, que todo mundo falava, mas ninguém entrava. Decidiu entrar só para dar uma olhada rápida. Queria ver como era a construção. Por dentro, como estavam os móveis que o pessoal dizia que ainda existiam lá depois de tantos anos imaginando. Olhou mais uma vez ao redor para ter certeza que não tinha ninguém vendo e empurrou a porta devagar. A porta abriu com um rangido, alto e prolongado, que ecoou pela construção vazia, como se estivesse reclamando de ser incomodada depois de tanto tempo fechada. O barulho foi tão alto que Benedito se assustou e quase desistiu de entrar. O cheiro que saiu de dentro da casa, quando a porta se abriu completamente, quase fez ele recuar e ir embora. Era um cheiro muito forte de mofo, misturado com alguma coisa, doce e enjoativa, como fruta muito madura que estava começando a apodrecer. O ar que saiu de dentro estava pesado, parado, úmido, como se ninguém tivesse respirado ali há décadas. Benedito respirou fundo, tentando se acostumar com o cheiro, e entrou devagar na casa. Pisou com cuidado no assoalho de madeira que rangia alto a cada passo, como se fosse avisar a casa inteira que tinha alguém entrando depois de tanto tempo vazia. A sala era grande e ampla, com pé direito alto e janelas enormes que um dia deviam deixar entrar muita luz. Agora,
Com as venezianas quebradas e vidros rachados, só entrava uma claridade fraca e melancólica que criava sombras estranhas em todos os cantos. Tinha restos de móveis espalhados pela sala, cobertos por panos empoeirados que um dia deviam ter sido brancos, mas agora estavam amarelados pelo tempo. No meio da sala, uma escada de madeira subia para o segundo andar. Os degraus estavam cobertos de poeira e folhas secas que tinham entrado pelas janelas quebradas ao longo dos anos. O corrimão de madeira entalhada ainda estava bonito, mostrando o capricho que tinha sido usado na construção da casa. Várias portas davam para outros cômodos do térreo. Algumas estavam abertas, outras fechadas, todas com a tinta descascada e a madeira ressecada pelo tempo. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava feixes de claridade, cheios de poeira dançando no ar, dando um aspecto fantasmagórico ao ambiente. Benedito caminhou pela sala com cuidado, observando cada detalhe. Tudo estava coberto de teias de aranha, poeira acumulada de décadas e folhas secas que o vento tinha trazido de fora. Mas mesmo assim, dava para ver que tinha sido uma casa muito bonita e cara, com acabamentos de qualidade e móveis que deviam ter custado uma fortuna na época. Tinha um piano de cauda num canto da sala, coberto por um pano que um dia foi vermelho, mas agora estava desbotado e rasgado. Quando Benedito puxou o pano para ver o instrumento, se assustou com o barulho que as teclas fizeram quando o pano encostou nelas. Eram notas desafinadas e tristes que ecoaram pela casa vazia, como se o piano tivesse reclamado de ser acordado. As paredes tinham molduras vazias, onde um dia deviam ter quadros ou retratos da família. Só restavam as marcas mais claras na parede, mostrando onde as molduras ficavam penduradas. Uma lareira grande de pedra ocupava quase toda uma parede, com cinzas antigas ainda espalhadas no chão da frente, como se o último fogo tivesse sido aceso há pouco tempo. Foi quando chegou perto da escada que Benedito escutou o primeiro barulho estranho. Era como se alguém tivesse andando no andar de cima, pisando devagar no assoalho de madeira. Passos lentos e medidos, como de pessoa que não quer fazer barulho, mas não consegue evitar que o chão range. Benedito parou no pé da escada e prestou atenção, segurando a respiração para escutar melhor. O barulho parou no mesmo instante, como se quem quer que tivesse lá em cima tivesse percebido que alguém estava escutando. Deve ser rato grande ou morcego, pensou, tentando se convencer. Mas sabia que rato não faz barulho de passo de gente e morcego não anda pelo chão. Decidiu explorar o térreo antes de subir para o segundo andar. Entrou na cozinha, que ainda tinha alguns utensílios enferrujados espalhados pelas prateleiras. O fogão a lenha antigo ocupava quase uma parede inteira e ainda tinha panelas de ferro penduradas em ganchos no teto. A mesa grande de madeira maciça estava no meio da cozinha, com algumas cadeiras ao redor, como se a família tivesse saído para um passeio e fosse voltar a qualquer momento. A despensa ao lado da cozinha estava cheia de prateleiras vazias e potes de vidro quebrados no chão. Tinha um cheiro mais forte de mofo ali e Benedito reparou que as paredes estavam manchadas de umidade, com aquelas marcas escuras que aparecem quando a água infiltra por muito tempo. Voltou para a sala e explorou os outros cômodos do térreo. Tinha uma biblioteca com estantes vazias, um escritório com uma mesa grande cheia de gavetas, e até uma sala de jantar com uma mesa comprida que devia acomodar muita gente. Em todos os cômodos, a mesma sensação estranha que tinha sentido na sala principal, como se alguém tivesse observando ele escondido em algum lugar, como se não tivesse sozinho na casa. Várias vezes ele virou rápido, achando que ia ver alguém atrás dele, mas nunca tinha ninguém. Só as sombras que dançavam com a luz fraca que entrava pelas janelas. Quando voltou para a sala principal, o barulho de passos no andar de cima recomeçou. Dessa vez mais claro e definido, sem dúvida nenhuma de que era som de alguém caminhando. Passos
que começaram lentos e foram ficando mais rápidos, como se a pessoa lá em cima tivesse ficado impaciente ou nervosa. "Tem alguém aí em cima?" gritou Benedito, tentando fazer a voz sair firme, mas sentindo ela tremer um pouco. Os passos pararam imediatamente, como se quem tivesse lá em cima tivesse se assustado com o grito. Seguiu-se um silêncio pesado e tenso, que durou alguns minutos. Um silêncio que parecia vivo, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Depois, bem devagar, os passos recomeçaram. Mas agora pareciam vir na direção da escada, como se a pessoa lá em cima tivesse decidido descer para ver quem tinha gritado. Benedito sentiu um arrepio subir pela espinha e os cabelos da nuca se arrepiarem. Alguém ou alguma coisa estava no segundo andar da casa e agora estava vindo encontrar com ele. O coração começou a bater tão forte que ele conseguia escutar e as mãos começaram a suar frio. Pensou em sair correndo, mas as pernas pareciam ter virado chumbo. A curiosidade e o medo se misturavam numa sensação estranha que deixava ele paralisado, incapaz de se decidir entre correr ou ficar para ver o que ia acontecer. Os passos chegaram no topo da escada e pararam. Benedito olhou para cima, tentando enxergar alguma coisa na penumbra do segundo andar. A luz fraca que vinha das janelas do térreo não chegava até lá em cima, deixando tudo escuro e misterioso. Não conseguiu ver nada definido, mas tinha certeza absoluta de que alguém estava lá, parado no alto da escada, olhando para baixo na direção dele. Podia sentir o peso do olhar, a sensação de ser observado e estudado por alguma coisa que ele não conseguia ver. "Quem está aí?" perguntou, dessa vez com a voz mais firme que conseguiu juntar. Não houve resposta em palavras, mas ele escutou um barulho baixo, que podia ser suspiro ou gemido abafado. Um som que não parecia completamente humano, como se viesse de alguém que estava com dificuldade para respirar ou falar. Benedito ficou parado no pé da escada, sem saber o que fazer. Parte dele queria subir os degraus para ver quem ou o que estava lá em cima, para acabar de uma vez com o mistério que o estava atormentando. Outra parte dele, a parte sensata, queria sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Foi quando decidiu subir pelo menos alguns degraus que aconteceu a primeira coisa realmente assustadora. No momento que colocou o pé no primeiro degrau da escada, todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo, com um barulho ensurdecedor que ecoou pela construção inteira como um trovão. O barulho foi tão alto e inesperado que Benedito pulou para trás, quase caindo no chão. O coração disparou ainda mais, e ele sentiu uma tontura que quase o fez desmaiar. Olhou ao redor e viu que todas as portas que tinham ficado abertas quando ele passou pelos cômodos, agora estavam fechadas com força. Não era possível ter vento forte o suficiente para fechar todas as portas ao mesmo tempo, ainda mais com aquele barulho violento. Alguém ou alguma coisa tinha fechado as portas de propósito, como um aviso ou uma ameaça. "Que negócio é esse?" murmurou para si mesmo, sentindo as mãos tremerem descontroladamente. Tentou abrir a porta da cozinha, que tinha deixado escancarada poucos minutos antes. Puxou a maçaneta com força, mas a porta não abriu nem 1 centímetro. Estava trancada por dentro, como se alguém tivesse girado a chave do outro lado. Correu para a porta da biblioteca, trancada também. Tentou a porta do escritório da sala de jantar da despensa. Todas as portas que antes estavam abertas, agora estavam trancadas, como se alguém tivesse passado por todos os cômodos, trancando uma por uma. O medo começou a tomar conta dele de verdade. Um medo frio que subia pela espinha e deixava ele com vontade de vomitar. Não era possível todas as portas terem se fechado e trancado sozinhas. Alguém tinha feito isso. Alguém que estava na casa com ele. Alguém que queria mostrar que ele não era bem-vindo ali. Foi quando escutou a voz pela primeira vez. Era uma voz de homem, grave e rouca, como se viesse de alguém que não falava há muito tempo. Não conseguiu entender as palavras no começo, mas o tom era claramente ameaçador e irritado.
A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes da casa, como se o próprio prédio tivesse ganhado vida e começado a falar. Benedito parou de tentar abrir as portas e ficou imóvel no meio da sala, tentando entender de onde vinha a voz e o que ela estava dizendo. O som ficou mais claro, mais próximo, e ele conseguiu distinguir algumas palavras soltas. Não devia... Aqui... Minha casa. Olhou para cima na direção da escada e viu uma sombra se mexendo no topo dos degraus. Não era sombra normal de pessoa projetada pela luz. Era uma mancha escura que parecia ter vida própria, se mexendo de um jeito que desafiava qualquer explicação lógica. A sombra começou a descer a escada devagar, e a voz ficou mais clara e intimidadora. Sai daqui, agora! Esse lugar não é para você. Essa é minha casa, e eu não permito intrusos. Benedito não precisou ouvir 2 vezes. A coragem que tinha juntado para entrar na casa evaporou completamente, substituída por um terror puro que fez ele esquecer tudo exceto a necessidade de sair dali o mais rápido possível. Correu para a porta da frente, que graças a Deus ainda estava aberta. Passou pela abertura como uma bala, tropeçou na varanda, quase caiu na escada da entrada, mas não parou de correr. Só diminuiu o ritmo quando chegou na própria casa, do outro lado da fazenda, com o pulmão queimando e as pernas bambas. Chegou na porta da casa ofegante, suado, com o coração batendo tão forte que doía no peito. A mulher, Dona Rosa, estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou como um furacão. Benedito, o que aconteceu com você? Tá branco que nem papel. Parece que viu assombração. Se ela soubesse como tinha acertado na comparação. Benedito se jogou numa cadeira e ficou alguns minutos tentando recuperar o fôlego e organizar os pensamentos antes de conseguir falar alguma coisa coerente. Contou tudo para Rosa, desde a porta entreaberta da casa abandonada até a voz que mandou ele sair. Ela escutou a história inteira, fazendo o sinal da cruz várias vezes e balançando a cabeça com cara de quem não estava nem um pouco surpresa. Eu sempre falei para você não mexer com aquela casa, disse quando ele terminou de contar. Lugar assombrado é assim mesmo, Benedito. Tem alma penada que não consegue ir embora, que fica presa no lugar onde viveu. E quem não respeita e entra onde não deve, se dá muito mal. Você acredita que era o espírito do Coronel Antônio? Acredito, sim. Homem que morre de forma estranha, sem motivo, às vezes não consegue partir em paz. Fica rondando o lugar, protegendo o que considera dele, e você invadiu a casa dele. Daquele dia em diante, Benedito nunca mais chegou perto da casa abandonada. Sempre fazia um desvio grande quando precisava passar pela área, preferindo dar volta de quilômetros a passar na frente da construção. Só de olhar para a direção onde ela ficava, já sentia o mesmo arrepio na espinha. Mas as coisas não terminaram aí. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer por toda a fazenda. Ferramentas sumiam sem explicação dos lugares onde Benedito tinha certeza que tinha deixado, e apareciam em lugares completamente diferentes onde ninguém tinha motivo para levar. Os animais da fazenda começaram a ficar nervosos sem motivo aparente, principalmente quando passavam perto da área onde ficava a casa velha. As vacas muitas vezes se recusavam a pastar naquela parte do pasto, se juntando longe da casa e mugindo baixinho como fazem quando sentem perigo. E à noite, quando tudo estava silencioso na fazenda, dava para ouvir barulhos vindos da direção da casa abandonada. Barulhos como se alguém estivesse andando por lá, movendo móveis pesados, batendo portas, até tocando piano de vez em quando. Mas quando alguém ia ver no dia seguinte, tudo estava exatamente igual ao que sempre foi. Seu Mário, o dono da fazenda, começou a ficar preocupado com os relatos estranhos que chegavam até ele. Decidiu chamar o padre da cidade, Padre João, para fazer uma bênção na propriedade e tentar resolver o problema. O padre veio numa tarde de domingo,
Trouxe água benta, crucifixo e tudo o que era necessário para a cerimônia. Benzeu a fazenda inteira, mas quando chegou perto da casa abandonada, sentiu a mesma coisa que Benedito tinha sentido. Uma presença forte, uma energia pesada que não queria ser incomodada. Aquela casa tem alguma coisa que não quer partir, disse o padre, depois da bênção. Algumas almas ficam presas nos lugares onde viveram, principalmente quando morreram de forma violenta ou com alguma mágoa muito grande no coração. Às vezes a ligação com o mundo material é tão forte que elas não conseguem seguir em paz. E o que podemos fazer? Perguntou seu Mário. O melhor é deixar em paz. Não incomodar, não entrar na casa, não mexer com nada. Com o tempo, talvez a alma encontre o caminho e siga em frente, mas forçar a barra só piora a situação. A história do que aconteceu com Benedito na casa abandonada se espalhou rapidamente pela região. Logo todo mundo nos sítios vizinhos sabia dos detalhes da experiência dele. Alguns vizinhos contaram que também já tinham visto luzes estranhas se mexendo nas janelas da casa durante a noite, principalmente nas noites de lua cheia. Dona Francisca, que morava no sítio mais próximo, disse que às vezes escutava música vinda da direção da casa, como se alguém tivesse tocando o piano velho que ficava na sala. Sempre a mesma melodia triste e melancólica que parava de repente quando ela prestava muita atenção. Seu João, outro vizinho, contou que uma vez viu fumaça saindo da chaminé da casa numa noite fria de inverno, como se alguém tivesse acendido a lareira. Mas quando foi ver no dia seguinte, não tinha sinal de cinza fresca, nem cheiro de lenha queimada. Benedito continuou trabalhando na Fazenda Esperança, mas nunca mais foi o mesmo homem despreocupado de antes. Ficou mais nervoso, mais assustado com qualquer barulho estranho, sempre olhando por cima do ombro quando estava sozinho nos pastos. E toda vez que alguém novo chegava na região e perguntava sobre a casa abandonada, ele contava a história e dava o mesmo conselho. Tem lugar que é melhor deixar quieto. Quem mexe com coisa que não deve, se arrepende para o resto da vida. A casa continua lá até hoje, mais de 5 anos depois do incidente. Cada vez mais arruinada pelo tempo e pelo abandono, com o mato crescendo ainda mais alto ao redor, com o telhado desabando em várias partes, e com as janelas que sobraram sendo quebradas pelo vento e pela chuva. Mas os moradores da região sabem que ainda tem alguma coisa lá dentro, alguma coisa que não quer ser incomodada, que considera aquela casa como sua propriedade eterna. E de vez em quando, nas noites mais escuras e silenciosas, ainda dá para ver uma luz fraca se mexendo entre as ruínas. Uma luz que não vem de vela, de lanterna ou de lâmpada, mas de alguma coisa que não pertence ao mundo dos vivos. Uma luz que lembra a todos que alguns lugares devem ser respeitados, que nem tudo que é abandonado está realmente vazio. Benedito hoje tem cabelos mais grisalhos e rugas mais fundas no rosto, mas ainda trabalha na Fazenda Esperança. Continua, contando a história para quem quer ouvir, sempre com os mesmos detalhes, sempre com a mesma convicção, e sempre termina com o mesmo aviso: lugar abandonado fica abandonado por algum motivo. É melhor respeitar e não se meter, porque tem coisa neste mundo que não conseguimos entender e que é melhor deixar em paz. A fazenda continua funcionando normalmente, com o gado pastando, as plantações crescendo, a vida seguindo seu curso. Mas a casa abandonada permanece intocada, respeitada por todos que conhecem sua história. Seu Mário desistiu completamente de tentar fazer alguma coisa com a construção, depois que 2 pedreiros que ele contratou se recusaram a trabalhar lá, dizendo que sentiram presenças estranhas e não quiseram arriscar, porque algumas casas guardam mais que apenas móveis. Velhos, teias de aranha e lembranças do passado, guardam memórias vivas, sentimentos que não morreram, e às vezes presenças que não conseguem ou não querem partir.
mesmo depois que o corpo já se foi há muito tempo. E na Fazenda Esperança, todo mundo aprendeu que é melhor deixar a casa velha em paz, respeitando o que quer que seja que ainda considera aquele lugar como seu lar eterno. Porque mexer com o desconhecido pode ter consequências que ninguém quer enfrentar.